Imagine caminhar pela sua casa à noite e, ao mover um simples objeto, dar de cara com um par de olhos fixos e pernas erguidas em um ângulo de ataque perfeito. Diferente da maioria das aranhas que fogem ao menor sinal de vibração, a aranha armadeira não conhece o conceito de recuo. Seu nome científico é Phoneutria, significa assassina em grego. E isso não é um exagero, mas uma descrição biológica precisa de um dos animais mais agressivos do planeta. Enquanto outros aracnídeos esperam passivamente em suas teias, a armadeira é uma caçadora nômade que confia em reflexos explosivos para dominar o ambiente. Ela não apenas tolera a presença humana, ela a desafia. Se você se aproximar, ela não buscará um esconderijo. Em vez disso, ela se apoiará nas patas traseiras, revelando suas quelíceras, em uma exibição de poder que sinaliza um bote iminente. Este é o primeiro contato com um predador que não teme nada e que transforma o menor erro em uma das experiências mais dolorosas conhecidas pela ciência. O apelido armadeira descreve a postura defensiva mais icônica e intimidadora da natureza. Quando se sente ameaçada, a Phoneutria não utiliza a fuga como primeira opção. Em vez disso, ela executa um movimento coreografado, ergue as 4 patas dianteiras, apoia o peso nas traseiras e projeta suas quelíceras para a frente. Essa posição, que lembra um boxeador pronto para o combate, sinaliza que o contra-ataque será imediato e violento. Essa postura permite que a aranha acompanhe cada movimento do oponente com precisão matemática. É um aviso visual claro, onde os ferrões ficam expostos e prontos para injetar a peçonha. No Brasil, esse comportamento é tão característico que se tornou sinônimo de perigo iminente. Diferente de outras aranhas que se encolhem para parecerem menores, a armadeira se expande para dominar o campo de visão da ameaça. É uma estratégia de agressividade ativa, onde a melhor defesa é um ataque pronto para ser disparado. Com uma envergadura que pode atingir impressionante 15 centímetros, a armadeira possui um corpo robusto projetado para o combate direto. Suas patas longas e fortes não servem apenas para locomoção, mas funcionam como molas tensionadas que permitem movimentos laterais rápidos e precisos. No centro dessa estrutura, encontramos sua arma mais visível, as quelíceras, cobertas por pelos densos que muitas vezes exibem um tom avermelhado de alerta. Diferente de aranhas tecelãs, que possuem corpos frágeis, a anatomia da Phoneutria é densa e musculosa. Seus 8 olhos, organizados de forma estratégica, oferecem uma visão periférica excepcional, permitindo que ela detecte presas ou ameaças a longas distâncias. Cada detalhe físico deste animal foi moldado pela evolução para a caça ativa e a sobrevivência em ambientes competitivos. É essa combinação de tamanho, força muscular e sensores apurados que transforma a armadeira em um dos predadores mais eficazes e temidos do reino dos artrópodes. O que torna a armadeira verdadeiramente aterrorizante não é apenas sua postura, mas a velocidade e precisão de sua investida. Diferente de outras aranhas que precisam estar em contato direto, a Phoneutria domina a técnica do bote. Graças à musculatura poderosa de suas patas traseiras, ela é capaz de saltar até 40 centímetros de distância para atingir um alvo. Esse movimento é tão rápido que muitas vezes ultrapassa a capacidade de reação do sistema nervoso humano, tornando o ataque quase impossível de esquivar. Essa explosão de energia é coordenada por sensores hidrostáticos em suas articulações, que calculam a distância exata em milissegundos. Ao saltar, ela não apenas se lança para frente, mas projeta as quelíceras para garantir que os ferrões perfurem a pele no momento do impacto. Na natureza, este bote é utilizado para paralisar presas velozes, mas em encontros acidentais com humanos, ele se torna uma arma de defesa agressiva. É essa capacidade de projetar sua letalidade à distância que faz com que, para a armadeira, a melhor defesa seja sempre um ataque fulminante. O verdadeiro poder da armadeira reside em uma das armas químicas mais complexas do mundo animal, seu veneno neurotóxico. Apenas 0,006 miligramas dessa substância são suficientes para matar um rato, provando que ela é mais letal, gota por gota, do que muitas serpentes famosas. Penetrar na corrente sanguínea,
a peçonha ataca diretamente os canais de sódio do sistema nervoso, causando uma descarga descontrolada de neurotransmissores. Esse processo gera uma dor imediata e descrita por vítimas como insuportável, assemelhando-se com uma forte descarga elétrica. Diferente de aranhas que buscam apenas paralisar inseto, a toxicidade da foneutria parece ter evoluído para repelir grandes predadores e mamíferos. O veneno age com uma rapidez impressionante, afetando a coordenação motora e o controle muscular em poucos minutos. Para a ciência, esse coquetel é um fenômeno fascinante, mas para uma vítima sem atendimento, ele representa uma corrida desesperada contra o colapso do sistema nervoso. É a união perfeita entre agressividade física e uma biotecnologia destrutiva que garante à armadeira o título de aranha mais perigosa do planeta. Quando o veneno da armadeira se espalha, os sintomas iniciais no local da picada, como inchaço e vermelhidão, rapidamente dão lugar a reações sistêmicas alarmantes. Casos moderados e graves, a vítima pode apresentar taquicardia, hipertensão severa e sudorese intensa, sinais claros de que o sistema nervoso está sob ataque direto. A visão turva e os espasmos musculares surgem conforme as neurotoxinas interferem na comunicação entre o cérebro e os músculos. Em situações extremas, o quadro pode evoluir para arritmia cardíaca e edema pulmonar, levando o paciente a um estado de choque potencialmente fatal. Um dos efeitos mais peculiares e dolorosos relatados em vítimas do sexo masculino é o priapismo, uma ereção involuntária e persistente que pode durar horas. Esse sintoma bizarro ocorre devido à liberação de óxido nítrico estimulada pelos componentes da peçonha. Curiosamente, essa mesma característica atraiu a atenção da ciência moderna. Pesquisadores da UFMG estudam essas toxinas para desenvolver novos tratamentos para disfunção erétil. É um exemplo fascinante de como a natureza transforma uma arma mortal em um potencial avanço farmacêutico, embora no momento do acidente represente apenas mais um capítulo de um pesadelo clínico. Diferente da imagem clássica da aranha que espera pacientemente em uma teia, a armadeira é uma caçadora nômade e oportunista. Ela não desperdiça energia construindo armadilhas de seda. Em vez disso, confia em suas patas ágeis para patrulhar o solo da floresta durante a noite. Esse estilo de vida errante é o que torna tão bem sucedida em biomas como a Mata Atlântica e o Cerrado, onde ela se desloca constantemente em busca de presas como insetos, lagartos e até pequenos roedores. Durante o dia, ela busca abrigos temporários em locais escuros e úmidos, como troncos caídos ou folhas de bananeiras, para se proteger de predadores e do calor. Essa natureza caçadora é precisamente o que aumenta o risco de encontros com seres humanos. Como não possui um endereço fixo em uma teia visível, a armadeira pode estar em qualquer lugar, movendo-se silenciosamente por jardins e quintais. Ela utiliza vibrações do solo e sua visão apurada para detectar o movimento de possíveis vítimas, atacando com uma precisão que dispensa o uso de seda para imobilização. Essa liberdade de movimento, combinada com sua agressividade natural, que faz da foneutria uma ameaça imprevisível, transformando qualquer pilha de folhas ou entulho em um território de caça mortal. Com a expansão das cidades sobre áreas de mata, a aranha-armadeira provou ser extremamente resiliente, adaptando-se com facilidade ao ambiente doméstico. Como é uma caçadora noturna que não constrói teias, ela utiliza as residências humanas como uma extensão do seu território de caça, buscando abrigos escuros e úmidos durante o dia. É nesse momento que o perigo se torna invisível. Ela costuma se esconder atrás de móveis, cortinas, pilhas de materiais de construção e, mais perigosamente, dentro de sapatos e roupas deixados no chão. Essa proximidade forçada é a principal causa de acidentes, pois a aranha interpreta o contato acidental como uma ameaça direta e reage com seu bote característico. No Brasil, a presença dessa espécie em áreas urbanas é um desafio constante para a saúde pública, especialmente em regiões da Mata Atlântica e do Cerrado. O fato de ela não recuar diante do ser humano transforma objetos cotidianos em armadilhas potenciais. Por isso, em zonas de risco, o hábito de sacudir calçados e examinar roupas antes de usá-los não é apenas uma precaução, mas uma estratégia vital de sobrevivência contra uma invasora que não aceita ser perturbada. No mundo dos aracnídeos, a fama de letalidade muitas vezes recai sobre a viúva negra, mas os números e o comportamento colocam a armadeira em patamar superior de perigo. Enquanto a viúva negra é conhecida por ser tímida e picar apenas quando ameaçada, a foneutria é uma agressora ativa que não hesita em atacar primeiro. Em termos de toxicidade, o veneno da armadeira é extremamente potente, sendo capaz de matar
um roedor com uma dose apenas de 0,006 mg, agindo de forma muito mais rápida que o de diversas serpentes venenosas. Diferente da viúva negra, cujas mortes são extremamente raras hoje em dia, a armadeira brasileira é responsável por milhares de acidentes anuais, com registros de óbitos confirmados devido ao colapso sistêmico. Além disso, a armadeira possui uma vantagem física. Sua envergadura de até 15 cm e a habilidade de saltar superam drasticamente as pequenas dimensões da viúva negra. Enquanto uma depende da sua teia para se defender, a outra transforma o ambiente ao seu redor em um campo de batalha. Por essa combinação de agressividade implacável, tamanho e uma peçonha neurotóxica avassaladora, a armadeira é considerada indiscutivelmente a aranha mais perigosa do planeta. Após o impacto de uma picada, cada minuto se torna um aliado ou um inimigo na luta pela sobrevivência. O tratamento padrão para os casos graves de envenenamento por armadeira é a soroterapia, utilizando soro antiaracnídeo produzido pelo Instituto Butantan. Esse antídoto, extraído do plasma de cavalos imunizados, é projetado para neutralizar as neurotoxinas antes que elas causem danos irreversíveis ao sistema nervoso e aos pulmões. A administração deve ser feita via intravenosa em ambiente hospitalar, sob supervisão médica constante, já que a rapidez na aplicação do soro é o fator determinante para a eficácia da recuperação. Embora o Brasil registre milhares de acidentes anualmente com afoneutria, a taxa de letalidade é mantida em níveis baixos, abaixo de 0,02%, graças à eficiência da nossa rede de saúde e à disponibilidade desse antídoto. Em casos leves, o foco médico é o alívio da dor extrema, muitas vezes através de anestésicos locais, mas o monitoramento é indispensável para evitar surpresas sistêmicas. Fundamental que a vítima jamais tente sugar o veneno ou fazer torniquetes, práticas caseiras que apenas agravam o quadro. A única defesa real contra a assassina de 8 patas é o conhecimento técnico e a medicina de urgência, transformando o que seria uma fatalidade em uma história de recuperação. Apesar de sua reputação aterrorizante, a aranha-armadeira desempenha um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas onde habita. Como uma predadora de topo entre os invertebrados, ela atua no controle populacional de diversas espécies, impedindo que pragas se proliferem descontroladamente nas florestas e áreas rurais. Além disso, a ciência moderna está revelando que o mesmo veneno capaz de paralisar o sistema nervoso humano possui um tesouro biotecnológico. Pesquisas promissoras buscam transformar suas toxinas em novos medicamentos, provando que a linha entre o perigo mortal e a cura pode ser surpreendentemente tênue. Entender a foneutria não significa apenas temê-la, mas respeitar a evolução de um animal que sobreviveu e prosperou por milhares de anos. A prevenção, mantendo quintais limpos e examinando calçados, continua sendo a ferramenta mais poderosa para evitar tragédias. No reino selvagem, aprendemos que cada criatura, por mais agressiva que seja, tem seu lugar e propósito na natureza. Ao conhecermos os segredos da aranha mais perigosa do mundo, substituímos o pânico pelo conhecimento, garantindo que o brilho de seus 8 olhos continue vigiando as sombras das nossas florestas com a majestade de uma rainha implacável.